Oi, gente, tudo bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. E para começar a nossa aula de hoje, nós vamos voltar a uma prova que foi feita nesse domingo, ontem, né? Ontem. E essa prova foi de dentistas, cirurgiões dentistas, né? E nós vamos corrigir uma questão só. Não vamos nem corrigir, que não há o que corrigir. Só há o que apontar para que essa questão seja anulada. Não tem como não anular essa questão. Se a CPCOM não anular essa questão, vocês podem entrar, inclusive, com um recurso não administrativo, mas sim fora de ser recurso administrativo, que eu não sei nem como é o nome, judicial, não é isso? Está recebendo a informação que é o judicial que chama. Porque não tem como. Qualquer pessoa, basta olhar para a prova, já sabe que aquela questão não pode ser uma questão válida. Qual é? É da prova do cirurgião dentista da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Então, olha só a questão. Avalie o que se afirma sobre a configuração do texto. Então, preste bem atenção ao que ele diz. Configuração, está em vermelho agora, vocês prestaram atenção, configuração do texto. O que é configuração do texto? Se você tem um poema, então o poema que é um gênero, é um texto, né? E é um gênero textual, poema, ele se configura por meio de versos e por meio de estrofes. Isso é a configuração do texto. É o que ele pede lá em cima, a configuração do texto. E um texto em prosa, que pode ser o gênero conto, pode ser o gênero crônica, pode ser o gênero artigo de opinião, ele se configura por meio de parágrafos e por meio, esses parágrafos são constituídos de períodos, né? Então, isso é a configuração, ele ocupa a página toda, né, a folha toda, enquanto que o poema não. O verso pode ir até o final, o verso pode ter só uma palavra, o verso pode ter só uma letra, o verso pode ser até um espaço como a poesia concreta, que tem aquela coisa da figura, né, da imagem. Então, ele pergunta a configuração do texto. Aí ele diz o quê? Olha, avalie o que se afirma sobre a configuração do texto e coloque V para verdadeiro e F para falso. Aí, quando você veja a configuração do texto, vamos passar agora para o próximo, você vê assim, olha. O tema do texto, aí um tio, são constituídos de. A prova está assim. Quando você lê isso, o quê? Ele diz lá em cima que é a configuração do texto, e embaixo ele diz o tema do texto são constituídos de. Configuração do texto não tem essa coisa de ver com o tema constituído disso, não. O tema tem também a sua configuração. O que é que o tema usa? O que foi que o autor usou dentro daquele tema para fazer o texto dele? Essa é a configuração do tema. Mas a configuração do texto não tem nada a ver com a configuração do tema, não. Aí ele coloca a configuração do texto, que é a forma do texto, com a configuração, aí diz o tema do texto. Aí um tio, aí essa concordância, são constituídos. Gente, como é que eu digo que o tema do texto, um tio, são constituídos de? Isso não existe. Pior, descendo ainda, vamos descer. Ele diz, então eu vou ler assim, o tema do texto são constituídos de recursos conceituais e aspectos específicos, que se estabelece um criativo diálogo subjacente ao texto. O que foi que ele disse? Me pergunte? Eu não vou responder, porque eu não sei. Ou esse que é o que aí, hein? O tema do texto seria assim, o tema do texto é constituído de recursos conceituais e aspectos específicos. Aí, esse que é pronome relativo, se for relativo, não pode. Por que não pode ser pronome relativo? Olha o verbo estabelecer depois do quê? Está no plural. Tá? Tá não, deveria estar. Quando eu olho, tá no plural. Tá não, não tá não? E por que não tá? Se estabelece um criativo diálogo, que se estabelece, então o sujeito de se estabelece está dizendo que é um criativo diálogo. E como é que eu vou dizer assim? Recursos conceituais e aspectos específicos que um criativo diálogo se estabelece subjacente ao texto. Não tem essa estrutura em português não, minha gente, para fazer isso não. Eu poderia assim dizer, o tema do texto é constituído de recursos conceituais e aspectos específicos cujo criativo diálogo desses recursos, assim, né, se estabelece subjacente ao texto, mais ou menos isso. Mas esse que aí, não sei porque apareceu, isso não tem nem função de uma partícula expletiva. Por isso que hoje a gente vai dar uma aula sobre função do que e função do se. Porque aí não tem como ele estruturar em língua portuguesa
um período desse jeito. O tema do texto são constituídos de recursos conceituais e aspectos específicos que se estabelece um diálogo. Esse que está retomando quem? Esse que não pode retomar um criativo diálogo. Porque o que retoma é o que vem antes dele. E um criativo diálogo está depois. Então, ele está retomando, sim, recursos conceituais e aspectos específicos. E aí eu não tenho como justificar esse que aí. Eu não tenho como entender o que ele quer dizer. E a gente fica confusa. Então, nessa hora, se anula essa questão, eu estou mandando já os recursos para vocês, quem quiser, não copiem igualzinho aos outros, modifiquem alguma coisa, uma palavra, invertam. Se você quiser modificar, basta inverter. Começa pelo sujeito, outro começa pelo objeto, outro começa pela junta adverbial. Vocês podem inverter, vocês podem trocar as palavras, você pode dar um tom mais chique, se você quiser colocar palavras eruditas, né? Mas não tem nem como você usar referências bibliográficas. Porque, a não ser que você queira usar uma referência bibliográfica, Platão e Fiore é muito bom nisso, Megnon é muito bom nisso, para falar sobre o que é tema e falar sobre o que é configuração do texto. Não tem nada a ver tema com configuração do texto, não. Eu posso ter um poema e trabalhar um tema, e posso ter uma prosa, um texto em prosa, e trabalhar o mesmo tema. Então, o tema não é afetado pela configuração textual. E aí ele coloca como se fosse configuração do texto. Depois ele diz, o tema do texto são constituídos de, usando primeiro esse tiozinho, que não sei o que é que esse tio está fazendo aí, a prova está desse jeito, né? Vocês fizeram, vocês lembram disso? E além do mais, essa concordância que não existe na língua portuguesa. O tema do texto são constituídos, né? Então, realmente vai ser anulada essa questão, e a gente agora vai passar para vocês essa aulinha do se e do que. Quase toda a prova, é muito difícil uma prova não abordar o que, não abordar o se. Inclusive, nessa prova, a gente tem um aulão para isso, um aulão, inclusive, com um pacote, né? E que a gente falou sobre o que e o se, e caiu realmente que e se. É muito difícil não cair. Quer saber o que vai cair na prova? Geralmente é pronome relativo, conjunção integrante, né? O se, concordância verbal e regência verbal, que geralmente é crase, ou regência verbal sem ser a crase. Isso aí sempre cai nas provas, tanto de ensino superior quanto de ensino médio. Então, vocês já estão preparados para saber o que é que vai cair. Então, o se cai. Então, o se, ele só tem, como vocês estão vendo aí no slide, ele só tem essas 5 funções. Ou essas 5... Quando a gente fala função, não significa função sintática, viu, gente? Pode ser uma função morfológica, pode ser uma função sintática, pode ser uma função morfossintática. Quando a função ela implica, ao mesmo tempo, a morfologia da palavra com a sintaxe da palavra, é uma função morfossintática. Quando você só quer saber a classe gramatical da palavra, é a função morfológica. Quando você quer saber a função sintática, é a função sintática. Certo? Então, nesse caso aí, você pode ter, por exemplo, um advérbio, e ele possui uma função sintática de adjunto adverbial. Mas você pode ter um adjetivo que tem uma função sintática de adjunto adverbial, porque ele modifica um verbo. Fale baixo. Estão vendo? Fale verbo baixo está funcionando como adjunto adverbial de intensidade ou de modo. Eu posso dizer intensidade ou de modo porque a intensidade do meu falar que é baixo ou modo, baixo. Então, nesse caso, você tem a função morfossintática, porque o fato da palavra baixo estar modificando o verbo falar é que faz desse adjetivo um advérbio. Entenderam isso? Então, tem a função morfológica, que é só a classe da palavra, sem implicações de sintagma, né, com outra palavra. Tem a função sintática, né, e tem ainda a função morfossintática. Então, nesse caso aí, nós temos esse se, que ele tem a primeira função que você olha, é a função de conjunção integrante ou condicional. Por quê? Porque é fácil você ver, é muito golpe de vista. Você nunca vai poder usar esse se, que é conjunção integrante, ou conjunção condicional, com aquele hífenzinho ligado a um verbo. E se tiver com o hífenzinho ligado ao verbo, nunca vai poder ser conjunção. Entenderam isso, essa diferença? Se está ligado a verbo, com o hífenzinho, não pode ser conjunção. E como é que a gente identifica um se, que é a conjunção? Quando ele é o conector. Então, ele vem no início de uma oração. Se for conjunção integrante, oração subordinada substantiva. E se for uma conjunção condicional, oração subordinada adverbial condicional. No caso de ser condicional, você pode muito bem trocar esse se por caso.
Aí você mexe no verbo. Cuidado que isso cai em prova, viu? Eles mandam trocar, principalmente a SESC. Se tirássemos o se e substituíssemos por caso, não haveria modificação da estrutura. Sim, há. Porque quando eu digo assim, olha, se você quiser, eu vou. É difícil você não mudar o verbo, você vai ter que mudar o verbo. Caso você queira, eu vou, entenderam? Quando eu digo se, eu uso o verbo de um jeito. Quando eu digo caso, o verbo muda. Se você quiser, eu vou. Caso você queira, eu vou. Aí, nesse caso, você vai perceber que esse se é condicional, porque você pode mudar, substituir sem prejuízo para o sentido, né? Porque continua condicional, você vai dizer o que é isso? É uma conjunção adverbial condicional. E integrante você sabe. A oração é que ele começa, você pode substituir por isto. Não sabe se ele já chegou. Não sabe isto. Então, esse se é conjunção integrante. E você não pode unir ao verbo pelo hífen. Pronto. Aí, quando você olha logo isso, que é bem visual, né? Você vê que está no início da frase, não pode ligar verbo, então é conjunção. Você vai ver o segundo aspecto, né? Aí eu acho que eu coloquei um exemplo. Eu tinha me esquecido, viu? Coloquei um exemplo aí. Condição integrante ou condicional. Não sabe isto, se entra ou sai. E eu quis colocar esse período aí, que é um período composto, que você tem 3 verbos, sabe, entra, sai. Eu coloquei isso aí para lembrar vocês de paralelismo sintático que costuma cair nas provas. Olha, não sabe, o que é que não sabe? Não sabe se entra, não sabe se sai. É assim que eu diria isso se eu fosse destrinchar em 3 orações. Não sabe. Não sabe o quê? Se entra. E não sabe o quê? Se sai. Estão vendo? Então, são 2 orações subordinadas substantivas. Uma está com a construção integrante explícita. A outra está implícita. Por que implícita? É uma elipse. Por que elipse, hein, Aliette? Porque eu posso dizer assim, olha, não sabe se entra ou se sai. Aí, como eu já disse antes, eu vou e faço a elipse do se. Mas tenho 2 orações subordinadas substantivas. Não sabe isto. Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, substantivas objetivas diretas. Então, esse se é a conjunção integrante. Porque eu posso substituir a oração que ela inicia por isto. Não sabe isto. Mais embaixo tem assim, olha, se quiser, posso dar uma ajuda. Se quiser, posso dar uma ajuda. Então, esse se você não pode juntar com o quiser com o hífen, não pode. Nem pode juntar aquele se com sabe, nem o se com entra. Né? Então, nesse caso, por isso que eu sei que é conjunção. Aplico o golpe de vista. Mas aqui embaixo, eu não digo se quiser, eu não digo posso dar uma ajuda a isto. Eu não substituo esse se quiser por isto. Por isso que não é conjunção integrante. E eu vejo que esse se, eu posso substituir por caso. Caso queira, olha a mudança verbal aí. Mexe na estrutura da frase, porque mexe no verbo. Caso queira, posso dar uma ajuda. Então, eu já sei que esse se é conjunção condicional. A primeira coisa que eu olho, que é golpe de vista, essa é conjunção integrante ou conjunção condicional. Caso seja condicional, vai dar uma relação de condição. E caso seja integrante, vai completar o sentido da oração principal e pode ser substituída a oração que ela inicia por isto. Aí vamos ver agora o se sendo outra coisa. Ele pode ser agora pronome ou partícula apassivadora, ou pronome apassivador, partícula apassivadora. Pode ser pronome reflexivo e pode ser pronome reflexivo recíproco. Como é que eu sei? Olha, isso aí você vai ter que ir ao texto. Por quê? Porque pode ter aí uma frase ambígua. Como ambígua? Quando você lê, olha essa frase, feriram-se Pedro e Paulo. Eu tenho aí 3 situações, porque eu estou sem contexto, então eu posso aplicar 3 situações nessa frase. Primeira situação, que Pedro e Paulo foram feridos. Quando eu digo, olha, feriram-se Pedro e Paulo foram feridos. Tem uma passiva aí sintética e eu estou dando a passiva analítica. Posso? Posso. Eles foram feridos por alguém. Feriram-se Pedro e Paulo. O que é que vai ser esse se? Pronome apassivador, partícula passivadora. Mas se não é esse o contexto dessa oração, se é Paulo se feriu e Pedro também se feriu. Ambos se feriram. Pedro se feriu no calcanhar e Paulo se feriu no dedão do pé. Que é isso então? Vai ser apenas um pronome reflexivo. Porque cada um cometeu a ação e cada um sofreu a ação que cometeu. A ação refletiu
no agente da ação. Aí eu chamo pronome reflexivo. Mas eu posso ter um outro contexto para essa mesma oração. Feriram-se Pedro e Paulo. Eu posso dizer que Pedro feriu Paulo no mesmo momento que foi ferido por Paulo. Então, no momento que Pedro feriu Paulo e foi ferido por Paulo, eu tenho um sujeito praticando ação no outro e sofrendo essa mesma ação que o outro está praticando nele. Aí já não é mais só pronome reflexivo. Reflexivo é quando cada um reflete sua ação em si mesmo. Mas aí não. Eu estou fazendo no outro e o outro está fazendo essa mesma ação em mim. Aí eu tenho agora pronome reflexivo recíproco. Mas para saber bem isso, para distinguir da conjunção, eu posso juntar esse se a um verbo com o hífen. Aí ele vai ser, e que verbo é esse? Verbo transitivo direto. Aí eu já sei que esse pronome vai ser ou apassivador, ou reflexivo recíproco. Depois que eu elimino de ser conjunção pelo golpe de vista, porque eu não posso unir ao verbo, porque eu posso substituir a oração por isto, porque eu vejo uma relação de condição, e já eliminei porque não se liga a verbo transitivo direto, e por isso não é partícula passivadora, nem pronome reflexivo, nem pronome reflexivo recíproco. Aí eu parto para índice de indeterminação do sujeito ou partícula de indeterminação do sujeito. Gente, isso é fácil. Eu sei que muitos de vocês aprenderam a distinguir isso assim. Verbo de ligação, na terceira pessoa singular mais si. Verbo transitivo indireto, na terceira pessoa do singular mais si. E verbo intransitivo, na terceira pessoa singular mais si. Não decore, não decore. Não precisa mais decorar. Se decorou, tudo bem. Mas se você decorou, você pode ser induzido ao erro. Por quê? Porque existem verbos intransitivos que se juntam a um si ou outro tipo de verbo. E esse si não vai ser índice de determinação do sujeito. Não é obrigatório ter essa estrutura e ser índice de determinação do sujeito. Olha aí. Quando eu digo precisa-se de vendedores, eu sei que é índice de determinação do sujeito porque eu não sei quem é que precisa de vendedores. Não sei. Quem precisa de vendedores? Não sei. Pode ser o dono da loja e pode ser um funcionário da loja, pode ser a mulher do dono da loja, mas eu não sei quem é que realmente precisa. Não tem dizendo aí quem é que precisa de vendedores. Por isso que esse si é índice de indeterminação ou partícula de indeterminação do sujeito. Quando eu digo, era-se feliz naqueles tempos. Quem era feliz naquele tempo? Um bocado de gente. Não sei exatamente quem era feliz. Então, eu não sei determinar quem era feliz. Por isso que é índice ou partícula de indeterminação do sujeito. Daqui para lá, vai-se a pé. Quem vai a pé daqui para lá? Eu sei lá, qualquer pessoa que esteja fazendo esse caminho. Entenderam? Então, não sei determinar. Aí, nesse caso, eu tenho índice ou partícula de determinação do sujeito. Deu certo, não deu? Precisa-se verbo transitivo indireto mais si, na terceira pessoa. Era verbo de ligação na terceira pessoa mais si, do singular, obviamente. E vai-se, terceira pessoa do singular, mais si. Mas a gente vai encontrar uma estrutura igual essa aí, que não vai ser determinação do sujeito. Certo? Por isso que eu tenho que ver o contexto. Não vou decorar a estrutura, não. Tem hora que você decora a estrutura, mas nessa você não decora. Vamos ver o 4. Parte integrante do verbo. Então, quando eu vejo a parte integrante do verbo, tem queixou-se de dores no corpo inteiro. Eu não conjugo o verbo queixar, eu queixei, tu queixaste, ele queixou. Não conjugo. Eu conjugo assim, eu me queixei, tu te queixaste, ele se queixou. Nós nos queixamos, vós vos queixastes e eles se queixaram. Então, quando eu junto esse si, esse nus, esse vos, esse mi ao verbo, quando eu conjugo, obrigatoriamente, então eu estou dizendo que isso é uma parte integrante do verbo. Eu digo que esse verbo é pronominal. O que é um verbo pronominal? É o verbo que é conjugado com um pronome. Então, o verbo pronominal. Aí, queixou-se, não posso tirar. Aí já sei que é parte integrante do verbo, não pode tirar. Olha, a conjunção integrante é o quê? Quando liga o sujeito ou outros termos sintáticos, a primeira oração, você não pode tirar, porque fica sem sentido. Desse jeito, você não pode dizer queixou de dores. Queixou-se, então é parte integrante do verbo. E vem agora a partícula de realce, que pode ser confundida com índice de determinação do sujeito ou partícula de indeterminação do sujeito. Por quê? Vai-se o anel e fica o dedo. Eu tenho aí um verbo intransitivo, quem vai, vai. E tenho aí na terceira pessoa, eu vou, tu vais, ele vai. Está na terceira pessoa do singular. Lembram? Aquela estrutura, verbo de ligação na terceira pessoa do singular mais si, verbo intransitivo na terceira pessoa do singular mais si, e verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular mais si. Então, esse si é índice? Não, nem complete isso, não é. Olha aí, vai-se o anel e fica o dedo. Você pergunta, quem vai? O anel vai. Tem um sujeito aí.
Por isso que isso aí não pode ser índice de determinação do sujeito, embora o verbo esteja na terceira pessoa do singular e esteja acompanhado de si. Porque tem um sujeito. Então, o que é isso? Esse aí ali é partícula de realce. Então, relembrando, olha primeiro, golpe visual, se pode juntar esse si com o verbo. Se não puder, mas a oração que inicia pode ser substituída por isto, conjunção integrante. Se não puder, e a oração da relação de condição, conjunção condicional. Depois você vai para ver se o verbo é transitivo direto. Se o verbo for transitivo direto, ele só pode ser três coisas. Pronome passivador, pronome reflexivo recíproco. Como é que eu tiro essa dúvida? Olha o contexto atribuído. Se você pode passar para passiva analítica, vai ser uma passiva sintética. Então, pronome é passivador. Mas se você vê que a ação está caindo em quem praticou a ação, pronome reflexivo. Mas se a ação está sendo feita num agente, num objeto, e esse objeto se transforma em agente também fazer essa mesma ação naquele sujeito, então pronome reflexivo recíproco. Aí depois o que é que eu olho? Se eu posso determinar o sujeito. Se eu puder determinar o sujeito, vai ser índice de determinação. Não posso determinar o sujeito, vai ser índice de determinação do sujeito. E eu olho também ainda se o verbo é conjugado com esse si. Porque se for, vai ser parte integrante do verbo. Aí eu chego até essa parte, não é nada disso. Então, não sendo nada disso, vai ser partícula de realce. Como o caso aí, vai se o anel e fica o dedo. Por quê? Porque eu posso tirar esse si, não vai fazer falta nenhuma, nem a estrutura e nem o sentido. Vai o anel e fica o dedo. Estão vendo? É uma partícula de realce. Cuidado, que vai ter uma prova da SESC no final de janeiro, é isso? Fevereiro? Final de janeiro vai ter uma prova da SESC, né? Aí o que vai acontecer? A CESP gosta de falar em partícula de realce, mas também gosta de falar em partícula enfática. A partícula enfática, se você tirar, mexe no sentido. Mas a partícula de realce não. E tem gramática que não faz essa diferença, mas existe essa diferença. A enfática já está dizendo, ela dá ênfase. Então ela vai fazer falta, porque você tirou a ênfase. A pessoa que anunciou aquilo quis dar ênfase. Você tirando, você tirou a ênfase. Mexeu no sentido. Mas a de realce, como aí, vai ser o anel, não mexe no sentido. Como é essa enfática, Aliette? Esse si nunca é enfático. Mas o é que, a expressão é que, pode ser enfática. Eu coloco algo em cima de uma mesa, né? E vem alguém, aí diz assim, alguém geralmente, na minha hierarquia, inferior a mim, certo? Aí a pessoa vai assim, quem botou esse negócio aqui em cima da mesa? Como eu sou superior a essa pessoa, na hierarquia, eu boto assim, eu é que botei. Esse é que significa vai encarar. Aí estou dando ênfase, olha. Eu é que botei. Quer dizer, não foi qualquer pessoa que botou, não. Fui eu e eu sou superior a você. Você não pode me interrogar. Estão vendo aí a diferença? Se eu disser eu botei, você vai ler assim, eu botei. Aqui no Nordeste, eu botei. Outra região, eu pus. Né? Aqui a gente diz eu botei. Aí a pessoa pergunta, foi você que foi? Você não diz mais nada, porque eu já disse eu é que. Mas se eu botei, a pessoa pode me interrogar depois. Então essa aí é enfática, faz falta. Então cuidado que a CESP faz a diferença entre partícula enfática e partícula de realce. Entendeu? A de realce você tira, não tira a intenção de quem falou não. Mas a enfática, quando colocada, ela tem uma intenção de dar ênfase àquilo que se está dizendo. Eu é que botei. Então, não me interrogue mais. Certo? Vai encarar, está querendo briga. Vamos ver agora o que. Então, o que a gente classifica mais como função morfológica ou classe gramatical. Golpe de vista também. Se o que for conjunção, vem sempre no início da oração. Minha gente, aí esse que pode ser todo tipo de conjunção. Por isso que eu não coloquei aí um exemplo. Esse que pode ser todo tipo de conjunção. Pode ser conjunção coordenada, aditiva, pode ser conjunção coordenada explicativa. E nas subordinadas ele pode entrar em tudo que é canto. Então, como é que eu vou saber que ele vai ser conjunção? Início da oração. Que aditiva, sim. Varre, que, varre, tudo ficou limpo. Então, quando eu digo varre, que, varre, eu digo varre e varre. Porque a pessoa varreu e varreu. E tudo ficou limpo. Então, esse que, varre, varre e varre, vai ser uma conjunção aditiva. Coordenada, sindética, aditiva à oração. Certo? Então, conjunção está em todo canto. Como é que eu sei? Porque ele sempre vai iniciar a oração. Certo? Pode ser também pronome relativo. Como é que eu sei? Nunca inicia período. Nunca. Por que o
pronome relativo nunca inicia período? Porque ele retoma. Então, ele não pode iniciar o período, porque ele não pode retomar nada. Né? Ele tem que retomar o que vem antes dele. Então, não pode ser iniciando o período. Se fizer isso, está errando na pontuação, certo? E como é que você vai identificar? Porque você pode substituir por o qual. Aí você tem a diferença entre a conjunção integrante e o pronome relativo, que a gente às vezes faz muita confusão nas provas. Como é que eu faço essa diferença? O pronome relativo eu substituo por o qual e suas variações. Dos quais, as quais, dos quais, das quais, pelos quais, pelas quais. Mais a conjunção integrante, eu substituo a oração por isto. Lembra do se, conjunção integrante? Você substitui por isto. A mesma coisa quando for com o que. Você substitui a oração por isto. Sabe-se isto, viu-se isto, certo? Preciso disto, a causa disto. Né? Então, sempre vai ser um isto, substituindo a oração, acompanhado ou não da preposição. Pode ser pronome interrogativo, fácil. Eu acho fácil essas primeiras. Por quê, hein? Porque está início de orações interrogativas. O que você faz aqui? E esse que pode ser ocupado desse ó. O que você faz aqui? Não acentue esse que, viu? Ele é pronome interrogativo, então não acentue esse que. Você só vai acentuar o que quando ele for substantivo. Então, o que você faz aqui? O que você faz aqui? Certo? Pronome interrogativo. Substantivo, facílimo. Acentuou substantivo, que é justamente o acento diferencial de classe gramatical que ainda se usa. Acentuou o que? Acentua o por. Esse que e o porquê, né, que também acentua que é classe gramatical. Distinguir o porquê substantivo do porquê conjunção. Distinguir o que substantivo do que é um bocado de coisa, né? Então, você acentuando já sabe. E você sabe também, não só pela acentuação, mas você sabe também, porque ele pode ser acompanhado de artigo, de numeral, de pronome, de adjetivo, de locução adjetiva, tal qual substantivo. Porque ele está sendo um pronome substantivado. Então, ele pode ser acompanhado daquelas classes morfológicas que acompanham os substantivos, nos círculos mágicos, e ele vai ser acompanhado de adjuntos adnominais, que são justamente essas classes, adjuntos adnominais, certo? Advérbio de intensidade, também é fácil. É muito difícil, eu procurei hoje uma oração assim que eu decorasse para dizer um advérbio modificando advérbio, esse que modificando advérbio eu não encontrei. Mas pode ser que exista, viu? Eu que não encontrei. Pode ser que exista, mas ele modifica mais adjetivo, porque o advérbio de intensidade modifica adjetivo. Se eu disser assim, que grande é o seu cabelo, aí como é que eu vou saber? Eu nem coloquei aí, gente. Me desculpa, vocês acrescentam aí na cabeça de vocês, ou nas anotações de vocês. Quando eu substituo esse que por quão, quanto? Quão grande é seu cabelo? Que eu posso até inverter. Quão cabelo grande eu estou vendo, vamos dizer que eu falo aqui no poema. Então, quão grande é seu cabelo, está modificando o adjetivo grande, está vendo? Então, eu tenho um advérbio de intensidade. Então, podendo substituir por quão ou por quanto, eu vou ter um advérbio de intensidade sendo esse que. E pode ser preposição, só acontece numa frase. Eu já procurei muitas, mas só encontrei essa. Tenho que sair, tenho que fazer, tenho que chegar, tenho que acordar. Então, esse que é unindo o verbo ter a outro verbo, ele vai ser preposição. Porque você diz, tenho de sair. Na norma culta, não use esse que não. Tem professor que é muito rigoroso e ele não vai aceitar você usar esse que no lugar do de. Tenho de sair, tenho de chegar, tenho de acordar. Quando no dia a dia você falar assim, numa situação mais informal, você pode dizer, tenho que sair, tenho que fazer, tenho que chegar. Então, esse que aí é preposição. Pode ser interjeição, vai ser acentuado. Por quê, hein, Aliette? Porque interjeição é uma frase. Então, o núcleo dessa frase vai ser um nome. E o nome tem significado, vai ser acentuado. Você chega em casa e você encontra seu irmãozinho mexendo no seu disco de Reginaldo Rossi. Aí você faz, quê? Esse que significa, o que é que você está fazendo com o meu CD de Reginaldo Rossi na mão? Porque se você fazer isso tudinho, o menino já quebrou o CD e você já perdeu o seu CD, tá vendo? Esse que resume tudo isso. Que também pode ser um que de surpresa boa. Você chega em casa, seu aniversário, você nem se lembra estudando para concurso, aí você nem se lembra que é seu aniversário, né? Aí você chega em casa, que está tudo escuro, que você acende a luz, aí parabéns para você. Aí você faz, quê? Uma surpresa boa, tá vendo? Então isso é interjeição.
significa assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão comemorando o aniversário? O que é isso que vocês estão fazendo? Então, isso significa uma frase. Você resume em que interjeição é assim. Não é algo que se experimenta, só um sentimento súbito, isso fica muito vago. É uma palavra que resume todo um contexto. O que você está fazendo? Eu não admito isso que você está fazendo. Eu não admito que você me pergunte isso. Que? Né? Então, a interjeição tem que ser acentuado, mas expressando emoções. Todo um contexto resumido na palavra. Por isso que ela, sendo o núcleo de uma frase nominal, vai ser um nome. Né? E por último, partícula de realce. Não faz falta oração. Às vezes vem acompanhado do que e às vezes não vem acompanhado do é que, aquela como eu falei para vocês, eu é que botei. Né? Eu é que botei, não discuta comigo. Eu sei o que estou fazendo, eu sou superior a você na minha hierarquia. Então não discuta comigo. Então esse aqui é ênfase. Mas ele pode ser expressiva, né? Ou realce. Não faz falta nenhuma. Como? Dê um exemplo. Aquele poema de Casimiro de Abreu, meus 8 anos, ele tem. Oh, que saudades que eu tenho. Eu posso dizer apenas assim. Oh, que saudades eu tenho. Tá vendo? E quando eu digo oh, que saudades que eu tenho, então esse que vai ser um pronome indefinido. Oh, quanta saudade eu tenho. Esqueci de colocar aí. Vai, Rodrigo. Vamos voltar aqui, minha gente. Vamos ajeitar isso que eu esqueci de colocar. Esqueci. O 4 vai ser pronome indefinido. Quando você diz, olha, oh, que saudades que eu tenho. Então, esse que antes de saudade é pronome indefinido. Oh, quanta saudade eu tenho. E eu posso ter esse segundo que, tá vendo? Participa expressivo. Vou escrever no quadro enquanto o Rodrigo ajeita aí. Você introduz, o 4 vai ser pronome indefinido, que é acompanhando também um substantivo. Eu boto acompanhando um substantivo. Um substantivo. E eu vou colocar aqui essa frase para vocês verem bem direitinho. Só. Não, você acrescenta. Ele vai ser o número 4, o 4 vai ser o 5, o 5 vai ser o 6 e assim vai. Certo? Aqui se faz ao vivo, minha gente, ao vivo e a cores. Vou olhar. Sim, eu boto um tracinho aqui, aí esse aqui vai ser o 5, certo? Obrigada. Olha só, esse aqui é um verso de Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que eu tenho. Aí vocês podem pensar assim, aliás, mas isso aqui não é um pronome relativo, não? Oh, que saudades dos quais eu tenho. Mas é um pronome relativo que é uma partícula de expressiva, uma partícula de realce, porque eu posso tirar. Olha, e o pronome relativo, quando ele aparece, ele não pode ser retirado, quando ele é só pronome relativo. Aqui eu posso tirar. Oh, que saudades eu tenho. E esse que eu posso colocar no lugar. Oh, quantas saudades eu tenho. Estão vendo? Então, aqui prova que isso é um pronome indefinido, porque acompanha um substantivo. Está vendo? Ele vai ser adjunto nominal na função sintática. E esse aqui não é nada. Então, esse aqui é justamente a partícula expressiva ou partícula de realce. Eu não chamaria enfática, porque está dando ênfase, certo? Então, nesse caso, vocês vejam bem a diferença aí. Né? Pronome interrogativo e também pode ser no 4, pronome indefinido, e no 5, substantivo, e no 6, advérbio, e no 7, preposição, e no 8, interjeição, e no 9, partícula de realce que não faz falta, ok? Vocês não encontram toda essa listinha bonitinha desse jeito em tudo que é canto não, viu? Vocês vão encontrar isso na minha gramática. Eu vou um dia publicar. Não me pergunte quando, mas eu vou um dia publicar, porque a gente sempre está mexendo, sempre está mexendo. Aí agora, né, a gente vai passar para outra parte da aula. Bom, gente, depois que a gente criticou essa questão, que eu acho que foi um caso de desatenção, ele não olhou a formatação da prova, esse negocinho do fio, a gente quer fazer um comentário geral, né, da prova como um todo. Então, a prova como um todo estava boa. Parabéns a CPCOM com isso. Realmente estavam muito, não sei se eles de repente tomaram conhecimento de a gente ter falado muito da banca, ter chamado inclusive de tamborete, não sei. Mas realmente eu notei uma diferença muito grande na qualidade da prova. É tanto que só uma questão mereceu ser anulada.
foi justamente essa questão em que houve essa coisa que foi a formatação. Eu creio que ele deixou para formatar depois, se esqueceu e não voltou mais para formatar. Mas a prova estava realmente muito boa. Caiu esses bizus que a gente passou no pacote para vocês, né, do si, do que, dessa coisa de relação de oração, da interpretação, daquilo que você olha assertiva e vai para o texto. Caiu tudo dentro daquilo que a gente já havia previsto. E é muito bom isso. Por quê? Porque você conhece a banca e você já sabe como ela vai trabalhar. Então, realmente, o pacote atendeu às expectativas de vocês em relação à prova e creio que para aquelas pessoas que assistiram realmente às aulas com atenção, prestando atenção ao que a gente estava dizendo de gravar determinadas coisas, essas pessoas não tiveram realmente tanta dificuldade nessa prova, não. Ela estava muito mais clara, ela estava realmente com muito mais cuidado na feitura da prova, eles tiveram muito mais cuidado, não cometeram erros de português como antigamente se via muito erro de português, escolha de textos com erros de português, isso não havia na prova, somente a 13ª questão. Então, eu creio que vocês se deram muito bem nessa prova, porque o nosso pacote atendeu as expectativas que vocês tinham em relação àquilo que ia caindo, aquelas pessoas que acompanham as provas da CPC. Então, realmente, foi em cima do bizu do si, em cima do bizu do que, aquela coisa de você reconhecer uma função sintática, e, como sempre, mantendo aquelas provas que você marca, VF, depois tudo que a gente viu, realmente, eles repetiram, mas com qualidade. Parabéns a CPCom, essa prova ficou muito diferente das provas anteriores, foi uma prova muito boa, foi uma prova no nível realmente de nível superior. Eles atenderam até isso aí. Foi uma prova realmente de pessoas que são cirurgiões dentistas. Então, realmente estava muito bem feita a prova, a não ser, né, nada é perfeito, com essa questão 13 que nós analisamos anteriormente, que vocês perceberam que não tem como. CPCom, pelo amor de Deus, não me decepcione. Anule essa questão que não tem como se garantir essa questão como uma questão que deva fazer parte de uma prova de ensino superior, ainda mais de qualquer prova, nem se fosse de ensino médio. Esse erro de digitação, com esse tiozinho aí, com essa oração que não tem estrutura sintática dentro da língua portuguesa, não pode ser aceita como uma questão que vai ser validada. Então, essa questão tem que ser realmente anulada. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né, dos bizus, da correção, do comentário. E nós estamos colocando à disposição de vocês os recursos para que vocês enviem. E reiteramos que vocês não copiem do jeito que está lá. Modifiquem, coloquem uma frase invertida, coloquem outras palavras e vocês entrem com recurso para anular essa questão. Caso vocês tenham errado. Se o gabarito tiver, eu fazendo uma prova dessa, marcando uma letra, e a letra sendo aqui o gabarito que eu marquei, sendo aqui o gabarito oficial está me dando, eu não entraria com recurso, não. Para que entrar com recurso? Mas uma pessoa que foi prejudicada, né, para não ser prejudicada por uma questão mal feita, ela entra com recurso sim. Então, por hoje, gente, tchau, pessoal.